Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, discutindo hoje o Brasil de amanhã. Dados oficiais de 2024, se eu não estou enganado, apontam que mais de 4 milhões de pequenas empresas foram abertas no Brasil. Isso dá uma ideia da dimensão e da importância do chamado pequeno negócio. Pequeno no nome só, porque na verdade o que ele alavanca, movimenta a economia, todos nós sabemos. Para falar disso e de outras questões correlatas aqui, a gente tem o prazer e a satisfação de estar recebendo hoje. Foi um pouquinho, ele conseguiu conciliar a agenda dele, ele é muito ocupado, né? Mas achou um tempinho para nos atender, pelo que a gente agradece muito. O gerente regional do SEBRAE, que é o Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa, está correta a sigla? Tá correto. É isso mesmo? Alexandre Martins. Alexandre, muito obrigado. É um prazer contar com você aqui. Seja bem-vindo ao podcast Bom Senso Brasil. Obrigado, José Antônio. É uma honra, é uma satisfação poder estar aqui com você, com o Luiz. A gente sabe da seriedade, da importância do trabalho que vocês fazem, poder levar informação, conhecimento, esse bate-papo gostoso aí para os telespectadores, né? A gente vive a era da comunicação aí, da informação, e quando isso é feito com qualidade, a gente sempre está à disposição para poder estar junto, para poder estar somando e falar, né, da vida de milhões de brasileiros, né, que estão aí lutando pelo seu sonho, trabalhando pelo seu negócio. É algo muito prazeroso, né? Porque um empreendedor não pode caminhar sozinho, ele precisa caminhar ao lado de outros empreendedores, trocando experiências, buscando informações para que o sonho dele cada vez mais voe alto. Com certeza. Então vamos começar. Eu falei que no Brasil foram 4 milhões e 100. Eu não sei, na nossa regional, quantas foram e por que a que se deve esse crescimento? Aqui, esse número tem uma explicação? Por que está se empreendendo tanto no Brasil? Bom, a gente tem várias correntes, vários pensamentos aí falando sobre essa temática. A gente tinha um nível de informalidade, né, até algumas décadas atrás, altíssimo. Isso diminuiu bastante, até porque foi criada políticas públicas que facilitam a formalização dos negócios. Então a gente está aí com acho, uns 10, 12 anos, talvez um pouquinho mais, um pouco menos, não lembro exatamente a data, foi criada a lei que regulamenta o microempreendedor individual. Então isso incentivou muita gente a partir para o seu sonho, para o seu negócio próprio. A gente passou também por algumas décadas aí momentos de desempregos altíssimos no país, né? As várias crises econômicas, as crises brasileiras que a gente passou, e o brasileiro tem esse, né, esse sangue latino, esse sangue quente, e é um povo empreendedor. Então ele, né, buscou encontrar caminhos alternativos para poder ter renda, para poder sustentar a sua família. E então a gente vê que tem uma mudança de mercado, né, que continua acontecendo, inovação, tecnologia. A pandemia trouxe uma mudança muito grande aí de 180 graus na forma como o brasileiro, como o ser humano no mundo se comporta. Então aí surgiram várias oportunidades. Muita gente percebeu que poderia empreender a partir do momento que teve mais tempo, começou a trabalhar dentro de casa, em home office, conseguiu enxergar as suas oportunidades, as suas potencialidades. Então a gente vem nessa crescente. Então quando a gente olha os números, né, esses números chamam a atenção. Para falar especialmente de Sorocaba, nós vamos falando aí de uma população de 760 mil habitantes, né? Acho que isso é mais estimado, acho que pelo censo 726 mil, se eu não estou equivocado. Isso. Mas a gente fala hoje só de mês, que é o primeiro passo que o empreendedor dá na sua formalização. Nós em Sorocaba temos mais de 85 mil mês, ou seja, mais de 10% da população, quase que 12% da população, hoje tem um CNPJ, hoje empreende. Então, de fato, as pessoas estão buscando autonomia, as pessoas estão buscando, né, trabalhar o seu sonho, estão buscando desenvolver, né, as habilidades que desenvolveram ao longo da vida. E então a gente vê que é uma crescente, tanto que as demandas do SEBRAE, elas só aumentam em termos de volume de atendimento, em termos de unidades físicas para poder atender toda essa gama de empreendedores. Micro, pequena, a média empresa também está aí dentro do SEBRAE? A gente já não atende a média, né? A gente atende desde a pessoa física, que aí é o MEI,
que quer ainda, né, que vai se tornar o MEI, que Tá. quer abrir o seu negócio, a ME, que é A a microempresa, e a EPP. Então, Empresa de pequeno porte. empresa de pequeno Tá. porte. Então, o nosso range vai do 0 até 4,8 milhões anos. Certo, certo. Ótimo, ótimo, excelente. Primeira pergunta. Fazer aqui, fiz uma série de questionamentos aqui. Se prepare. De cada 100 empresas que abrem, micro, pequenas empresas, de cada negócio novo que abre, como que é a mortalidade dele ao longo do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano? Quantas sobrevivem depois daquele momento crítico? A partir de agora já consegui recuperar o dinheiro, já estou tendo um lucro, ela está sobrevivendo. Perfeito, vamos lá. A gente vê nos dados estatísticos que em torno de 30% não sobrevive os 2 primeiros anos de negócio. Quando a gente amplia esse olhar para 5 anos, a gente percebe que esse número ultrapassa um pouco a casa aí, de 70% de mortalidade. E o importante é entender as razões disso. Tá? Aê, chegamos. Comece a falar. Né? Por um lado, a gente vê, né, essa questão do brasileiro estar muito disponível, muito afoito para empreender. A gente tem como uma das principais causas a falta de planejamento. Então, a gente tem essa questão, eu já trouxe aqui, né? A gente é latino, a gente tem o sangue quente, então, né, a gente vai muito no impulso e esquece a importância do planejamento. Ontem eu estava fazendo a abertura de um encontro de empresários no Sebrae e justamente o meu tema era falar sobre a importância do planejamento. Por quê? Estamos terminando, né, um ano e iniciando outro. Então eu comentava sobre a importância do planejamento. Definir as metas para o ano que vem, rever as estratégias, consolidar os resultados de 2025, até para que você procure alternativas, né? Busque parcerias, busque novos fornecedores, adquira tecnologia para o seu negócio. Então a gente vê que o planejamento é o ponto-chave. E aí eu queria trazer uma segunda grande razão dessa mortalidade aí. A mistura das duas partes, que é a pessoa física da pessoa jurídica. Então, o pequeno empreendedor, né, ele acaba misturando as finanças de um e de outro lado, e isso é muito prejudicial, porque quando a gente fala do lucro da empresa, quer dizer, é o lucro da empresa, não é o lucro do empreendedor. Cada empreendedor deve ter o seu prolabore, né? O que é para um funcionário seletista, né, carteira assinada, o salário do empreendedor é o prolabore. Depois da aferição do prolabore, que efetivamente a empresa tem o lucro, né? E esse lucro deve ser reinvestido na operação do negócio. E muitas vezes o empreendedor não tem essa clareza, ele não tem esse entendimento. Então, por exemplo, chegou a conta de água, chegou a conta de luz, chegou o boleto da escola das crianças. O empreendedor, de maneira geral, ele abre a gaveta, né? Ele abre a gaveta do caixa e ele paga as contas da pessoa física sem ao menos fazer um controle, sem ao menos fazer um acompanhamento. E aí, quando você não tem finanças organizadas, a hora que você vê, você está deixando de cumprir compromissos com o banco, com o fornecedor, muitas vezes com parceiros de negócio, e isso vai complicando. Terceiro fator, tecnologia. Com o avanço do marketing digital, com o avanço da digitalização das empresas, a gente ainda está atrasado nesse ponto. Embora a gente tenha tido avanços significativos, Luiz, nos últimos anos, tem muita empresa que ainda não está no digital. E hoje, para que uma empresa seja competitiva, tenha uma viabilidade de negócio maior, ela precisa ter, né, aquelas que são comércios, prestadores de serviço, presença física e presença digital. Né? Falando de uma estratégia mais avançada, muitas vezes essas empresas precisam estar criando fatos digitais para trazer público fisicamente no seu negócio. E o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes eu estou gerando fatos físicos no meu negócio que está gerando curiosidade digital, que vai trazer público
para o meu negócio e isso vai me gerar também muitos negócios digitais. Até porque, com todo esse aumento de micro e pequena empresa, a gente tem também olhar que o nível de concorrência, né, subiu muito. Né? Antigamente você tinha muito menos empresas competindo pelo mercado. Hoje, nós como consumidores, muitas vezes estamos comprando mais do digital do que do comércio local. Então veja que a complexidade aumentou muito. E isso faz com que a falta de atualização das pessoas faça com que ela caia, né, numa gestão ineficiente, e essa gestão ineficiente acaba se dando pelo fechamento da empresa. E eu diria que não é um simples fechamento da empresa, é algo bastante complexo. Eu diria que é uma preocupação muito grande para nós do Sebrae e para os governos, porque não é simplesmente uma micro e uma pequena empresa que se encerra naquele momento ali. Fica um passivo muito grande, dívidas que vão permear por muito tempo, dificuldade de recolocação daquele profissional, daquele empreendedor no mercado. Muitas vezes o fracasso empresarial acaba impactando na família, a desestruturação da família. Então a importância, e a gente tem visto cada vez mais os governos olharem com muito carinho para as micro e pequenas empresas. Então a gente vê muitas políticas públicas surgindo, né, e a gente acabou de falar uma delas, que é a lei que regulamenta o microempreendedor individual, que eram pessoas que ficavam na informalidade, tinham que sair correndo da fiscalização, deixavam para trás as suas mercadorias, né? Coisas que ficou num mundo que não existe mais para nós brasileiros, né? Hoje há uma sensibilidade muito grande dos governos, né, federais, estaduais e dos municípios em cuidar da melhor maneira possível do nosso empreendedor. Uma coisa que eu vejo, né, colocando um pouco assim dos problemas, colocando um pouco de questão atual, né, momento econômico não só Brasil, mas mundial, até pós-pandemia, que criou aí algumas não diferenças, criou-se alguns novos cenários. Um exemplo que é o home office, e agora o pessoal, inclusive, estava vendo aí uma reportagem do Elon Musk, ele falando, olha, o pessoal tá muito home office, vai ter que voltar a trabalhar, porque senão eu vou mandar embora. O pessoal, né, não quero mais voltar a trabalhar, quero ficar em casa, tá? E agora o próprio governo federal está começando a fazer uma nova reavaliação disso, tá? Então, assim, nós tivemos muitas questões. Vamos colocar essa questão econômica. Empresa X, vamos colocar uma empresa grande que tinha aqui em Sorocaba, né, que a Saturn, de baterias, né? Podemos colocar aí a que fazia também comportas, né, para a BSI. Fecha. Deu algum problema, competição internacional, alguma coisa. 300 no dia lá, na fila do bilhete azul. Desse cara lá. Uma realidade. Sim. E aí, às vezes, a empresa, você recebe, dependendo da situação da empresa, nem dinheiro para pagar para os caras terem. É verdade, acontece. Mas vamos dizer que essa pessoa recebeu. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, até por conta do escritório, que muitas vezes quando a empresa fecha, acaba o serviço do Sebrae e começa do advogado para resolver as pendências. Também, é verdade. Então, eu vejo muito o seguinte, essa empresa que fechou, você tem lá um produto que fazia um produto X, você tem lá um técnico, um engenheiro, que conhece, vamos falar o seguinte, vamos falar dessa caneca aqui. O cara sabe fazer essa caneca, o engenheiro lá de produção sabe fazer, tem todo o material, tá. Sei fazer isso aqui, sei como produz, vou montar o meu negócio e vou fazer e vender essa caneca. Aí ele não sabe o que é o marketing. Ele não sabe o que é lucro e reinvestimento, ele não sabe o que são despesas diretas, indiretas, impostos a pagar, não sabe. Pensa que é comprar por 10, vender por 20 e ganhar 100%. Não é assim. Acontece muito. De outra banda, você vê lá o administrador. Um administrador, um gerente que foi demitido também, conhece muito de marketing. Conhece todo o padrão
administrativo dessa empresa, mas não sabe fazer isso aqui. Ah, mas eu vou contratar aquele Zé da esquina ali para fazer isso para mim, eu vou vender porque eu consigo. Aí o que acontece? Esse cara aqui quebra a empresa, porque ele não sabe administrar uma empresa. E esse aqui ele não sabe produzir, e ele quebra a empresa, tá? 2 empresas quebradas. Aonde eu quero chegar? Um pouco de individualismo de brasileiro. Eu sou empreendedor, eu quero fazer. Quando a gente vê alguns países, né, Europa, acho que mais Europa e Estados Unidos, que o Oriente é um pouco diferente, a Ásia é um pouco diferente. Mas assim, mesmo na universidade, quando as pessoas se formam, eles pegam o seu diploma, eles fazem junção de conhecimentos para criar uma empresa maior, mais forte, tá? Para trabalhar, para lutar no mercado. No Brasil não tem isso. Esse problema de individualismo, e olha só, esse rapaz aqui, ele saiu com 100 mil na mão, vamos dizer que a empresa pagou, esse aqui saiu com 100 mil na mão, se eles juntassem teriam 200 mil, um sabendo produzir, um sabendo vender. Ao final, 200 mil perdido. Esse individualismo não atrapalha um pouco também? Sim, acontece bastante, né? A gente vê, inclusive, sociedades sendo formadas de uma forma muitas vezes equivocada. Por que equivocada? Então, por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com o Zé Antônio, então a gente tem uma série de afinidades, a gente torce para o mesmo time, nós dois somos muito bons em exatas, em finanças, e isso traz uma conexão muito forte. E aí a gente decide montar o negócio porque as nossas ideias, né, elas se encaixam. Mas nós dois conhecemos de finanças e não conhecemos de Produção. pessoas, por exemplo. RH. Né? Não conhecemos de gestão. Então, muitas vezes a pessoa escolhe o sócio por afinidade, sendo que deveria escolher o sócio de forma complementar. Se o Luiz é bom, né? Se o Zé Antônio, né? Desculpa, o Luiz está aqui. Eu Se o sou Zé mais bonito, Antônio. não confunde, não. Eu sou mais novo. Se o Zé Antônio é bom em finanças, eu preciso do Luiz que é bom em gestão, é bom em vendas, eu preciso que o sócio se complemente para que a empresa seja mais competitiva, né? Então, muitas sociedades, né, elas já começam de uma forma capenga, elas já começam de uma forma equivocada e a empresa já inicia com uma série de dificuldades. Por quê? Uma parte importante da gestão que vai dar sustentação, que vai dar competitividade, acaba não acontecendo. Então, a empresa, em vez dela andar, né, dentro de uma linha crescente, né, para frente, muitas vezes ela está andando de lado. Por quê? Porque ela vem errando, ela vem pecando, e isso vem deixando ela com resultados ruins, resultados baixos, e isso vai ao longo do tempo, né, minando as possibilidades, né? Por quê que eu falo isso? Toda empresa ela precisa ter essa gestão tão afinada, aonde o empreendedor tem a percepção de que exercício a exercício e não anual, mensal, ele tá tendo crescimento, ele está andando para frente, porque toda empresa ela precisa nascer com o objetivo de crescer, com o objetivo de ter resultado, de ter lucro. Então, acompanhar isso de perto, né, por meio de indicadores, que é o que a gente fala de monitoramento. Então, assim, a habilidade de planejamento não é o nosso forte, falando como o Brasil. Então, a gente precisa avançar muito. Mas tem um outro carinha, né, que precisa andar ao lado do planejamento, que é o monitoramento. Eu planejei, agora eu preciso monitorar. Semana a semana, mês a mês, ano a ano, se aquilo que eu planejei, eu estou conseguindo implementar e estou atingindo os resultados que eu busquei. E muitas vezes, e aí vou entrar no ponto que você trouxe, o empreendedor, ele se isola, em vez de olhar o mercado, ele olha para dentro do negócio dele, então é como se ele colocasse, né, um tapa-olho ali, e aí ele faz a venda, ele negocia com os fornecedores, ele faz a gestão de pessoas, ele tenta fazer a entrega, ele tenta fazer o marketing da empresa, muitas vezes escolhe, mas eu tenho um sobrinho que mexe no celular e que domina as redes sociais, pede para ele cuidar das redes sociais do meu negócio, né? Então muitas vezes ele não faz escolhas certas, muitas vezes coloca
nada contra as sogras, pelo amor de Deus, mas coloca a sogra para cuidar do financeiro, aí coloca um primo para fazer vendas, e aí fala, puxa vida, mas é parente, né? Não posso cobrar. Então, muitas vezes, né, nada contra empresa familiar, a gente tem milhares de empresas familiares sensacionais, mas que têm uma gestão profissional. Mas tem milhares também que pecam muito Sim. e chegam à falência, inclusive empresas de porte. Sim, às vezes a gente vê muito isso na questão da sucessão, né? Porque os filhos já tiveram oportunidade, né, a ter estudo, ter uma outra experiência, e hoje estão com outro olhar, e aí não há quem dê continuidade. Se você não profissionaliza a gestão, né, daquela empresa familiar que é um sucesso, ela pode ficar pelo caminho. Então veja que, né, a gente está trazendo aqui várias nuances, vários detalhes que são calcanhares, né, de Aquiles do empreendedor. Então ele precisa, o que eu tenho falado, né, uma das minhas falas é que eu digo que o empreendedor não pode ser uma ilha, Luiz, cercado de água. Ele tem que estar ligado ao continente. O continente é o mercado. Né? No mercado é que você vai trocar experiências, é que você vai fazer parcerias, é que você vai encontrar novos fornecedores, é que você vai trazer tecnologia para o seu negócio. Então a gente vê uma mudança de mentalidade em curso muito grande acontecendo. Na própria cidade de Sorocaba, a gente chama de ecossistema, né? O ecossistema empresarial da cidade está extremamente aquecido. Por quê? Porque as pessoas estão empreendendo, porque as entidades, as organizações, né, têm acontecido várias políticas públicas, né, de apoio ao empreendedor, né? Então eu posso citar não só a ampliação da atuação do Sebrae, que nos últimos 5, 6 anos, dos 28 municípios que a gente atende pela regional de Sorocaba, eu tinha presença física em menos de 20 municípios, que já era um resultado significativo, mas desde um pouquinho antes da pandemia a gente já está em todos os 28 municípios que a gente atende. Então tem uma unidade física do Sebrae lá. O nível de parceria, né, com a associação comercial, com os sindicatos do comércio, com o sindicato rural, com as entidades de classe, com o próprio poder público, porque a gente ainda, né, encontrava situações que o empreendedor, Luiz, queria abrir o seu negócio e aquilo demorava 6 meses para ele conseguir abrir a empresa dele. E veja só, né, você investiu, Zé Antônio, o seu negócio, você montou, você contratou gente. Se você tiver que ficar 6 meses sem operar, a sua reserva técnica, né, o seu fluxo de caixa, né, sem ter faturamento, acabou. Então a gente vê uma complexidade muito grande, mas vê um movimento muito grande, né, geral, né, das pessoas se organizando, das entidades, das instituições, para o desenvolvimento de políticas públicas para apoiar os empreendedores. Então, a gente tem tido vários casos de prefeituras que vêm tomando iniciativas e participando do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora da nossa região, que tem ganhado prêmios em âmbito estadual e em âmbito nacional, reconhecimento a essas políticas públicas que têm ajudado o empreendedor, né, a caminhar de uma forma um pouco mais tranquila. Qual que é a visão que o empreendedor ou o candidato a empreendedor tem no mercado? Porque parece que o marketing no mercado é mais sedutor, né? Por exemplo, uma cidade aí é apontada como o melhor lugar do Brasil para se viver, para se investir, para se empreender, para se progredir. É isso mesmo? É a cidade que tem praia, que a gente conhece. Que tem praia. Que tem praia. É tão fácil assim mesmo? O mercado é esse oásis de oportunidade que tanto se preconiza? A gente está vivendo... Desculpa, eu só dei o exemplo aqui, mas eu estou falando no geral, tá? Sim, não. Pelo amor de Deus. Fico muito excitado com a colocação da cidade aqui. Senão depois digo pra gente aqui, não tem a ver com nós. Né? Qualquer semelhança é coincidência. Vamos lá. A gente está vivendo um momento mágico, no meu ponto de vista, quando a gente fala de região metropolitana de Sorocaba. Né? Eu diria que a pandemia... deu um chacoalhão e o estado de São Paulo descobriu que a bola da vez é a região metropolitana de Sorocaba. Então, a gente, quando pega os números, os indicadores da região,
e aí eu não quero falar especialmente de um município, mas quero falar da região Como um todo? metropolitana como um todo, tem sido observada com muito carinho por todos, tá? Pelos empresários, pelos políticos, e a gente vê que esses investimentos vêm acontecendo. Talvez isso muito puxado pela Toyota, né, que já se instalou aqui há alguns anos atrás. A gente vê anúncios, né, repetitivos, né, consecutivos de empresas investindo aqui na região. Isso vem trazendo oportunidade porque cada grande empresa que vem para cá, ela precisa de fornecedores, ela precisa de prestadores de serviço, então isso vem trazendo oportunidades. Ela traz técnicos, engenheiros, advogados, especialistas, né, para cuidar da gestão do negócio. Então isso vem trazendo para a nossa região grandes oportunidades. Quando a gente olha o mercado imobiliário, a gente vê que realmente isso está aquecido. Tem uma característica muito engraçada. Eu tive a oportunidade de pelo Sebrae, trabalhar por 7 anos em São Paulo, mas não abrir mão aqui da cidade de Sorocaba. E hoje, por exemplo, né, não é a segunda e não é a sexta-feira os 2 piores dias para entrar ou para sair de São Paulo, né? Isso migrou para terça e para quinta-feira. Por quê? Porque hoje as pessoas estão podendo ficar, né, 4 dias da semana aqui no interior e 3 dias na capital. Né? Isso vem porque as empresas estão trazendo parte da sua operação para cá. Um pouco disso está em relação ao home office, aquelas pessoas ligadas a empresas maiores. Então a região vem recebendo muita gente, muito investimento. Né? O próprio Cacau Park, né, investimento da Cacau Show, na minha opinião, de novo, acho que está sendo muito pouco discutido, precisava ser mais discutido, porque é uma grande oportunidade para todos, né? Não é porque ele está às margens da Castelo Branco em Itu que não é uma oportunidade para todo mundo, né? Se fala aí de 3 mil empregos direto, 3 mil indiretos e uma circulação de pelo menos 30 mil pessoas dia na região. Então, se esses 30 mil, uma boa parte, for se hospedar aqui, ao final do dia ele vai se alimentar, né? Então, uma oportunidade muito grande aí. E muitos empregos que vão ser gerados lá vão gerar empregos para cá. Sem sombra de dúvida, para a região toda. Exatamente. Esses 30 mil leitos não tem em Itu, não tem em Sorocaba, não tem em Porto Feliz, não tem em Boituva. Vai faltar leito. Vai faltar leito. Então, assim, é uma grande oportunidade. Até para aquele pequeno empreendedor que hoje tem o seu imóvel, né? Ele pode adequar o seu imóvel, por exemplo, e colocar 1 cômodo, 2 cômodos, 1 quarto, fazer uma estrutura um pouco mais adequada. De pousada, fazer um Airbnb, né? Porque hoje usar das tecnologias é importante para que ele possa melhorar a competitividade do negócio dele. E eu estou comentando isso, desses investimentos acontecendo, a gente está aí, né, com perspectivas de o próprio trem, né, Sorocaba-São Paulo, sai antes do de Campinas, porque vai ser aproveitado boa parte da malha férrea que já existe, né, que está sucateada hoje, mas sendo ela, né, reformada, talvez saia operacionalmente antes do de Campinas. Vamos torcer para que sim, porque é uma facilidade a mais, porque São Paulo continua e continuará sendo ainda, né, o centro financeiro, econômico, né, de geração de riquezas do nosso país. A gente está colado, né, eu brinco que a gente tem no quintal, né, da nossa região metropolitana, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, Campinas, e isso é a oportunidade. Tanto que a gente tem trabalhado, né, não só a melhoria da competitividade das indústrias em parceria com o Senai, em parceria com a Fiesp, com o programa da Jornada da Transformação Digital, porque hoje toda empresa ela tem que ter a sua digitalização para ela ser competitiva, inclusive a indústria. E nessa iniciativa, então a gente tem trabalhado a indústria como um eixo principal desse desenvolvimento econômico, que é uma característica muito forte da nossa região. Outras duas, né, se a gente olhar aí, recentemente foi divulgado, né, o ranking, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em vendas, exportações, né, de produtos alimentícios, né? Claro que a gente queria vender produtos alimentícios
processados, né, industrializados, porque o valor agregado é muito maior, mas a gente está falando de commodity, mas o Brasil passou os Estados Unidos, isso é um marco histórico, e a nossa região, ela se destaca também no agronegócio. Então esse é um segundo eixo que vem se desenvolvendo muito forte na nossa região, o agronegócio, que não é uma característica de Sorocaba, né, quando a gente fala de indústria, Que é mais Sorocaba se industrial. coloca muito forte, mas quando a gente fala de agro, todo o entorno de Sorocaba é muito forte no agro, várias culturas aí se destacando, e com a pandemia, o advento do turismo, né, o turismo regional, né, é uma outra grande oportunidade. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, né, da mortalidade, dos pontos que o empreendedor precisa se atentar, eu posso falar com muita tranquilidade. A gente está vivendo um momento mágico, um momento de muitas oportunidades na região metropolitana de Sorocaba, né? Então, isso é bacana porque é oportunidade para quem está pensando em empreender poder começar. Não quer dizer que ele vai ter vida fácil porque o vento está favorável, né? Se ele não fizer a lição de casa, né? Se ele não planejar, né? Se ele não se estruturar, se ele não fazer um bom plano de negócio, né? O que falam aí de forma mais chique, né? O business plan, né? Se ele não trocar experiências, se ele não buscar bons sócios para quem vai precisar do sócio, se ele não fizer uma reserva técnica, ele vai ficar pelo caminho, porque como eu disse, hoje está muito mais fácil empreender. Né? Você tem segmentos de mercado que você não tem barreira de entrada, né? É muito fácil, né? Com a lei da liberdade econômica, né? Hoje, no estado de São Paulo, são mais de 900 atividades empresariais que você vai até uma sala do empreendedor ou até o Sebrae aqui e você abre o seu MEI e você sai dali com o seu CNPJ para empreender. Né, já com alvará de funcionamento com tudo, porque é uma atividade de baixo risco, não tem impacto. Né? Então veja o avanço, né? Por isso que a gente vê esse número de 4 milhões cada vez aumentar mais, por isso que a gente vê mais de 10% da população de Sorocaba tem o seu CNPJ está empreendendo. Tá? Uma coisa, vamos pensar agora, não só Sorocaba, mas de uma forma assim mais ampla. Mas trabalhando bem essa questão de Sorocaba. Sorocaba aí, nós temos aí como você bem colocou, temos aí não é um céu de brigadeiro, mas uma boa luz. Nós temos aí, vamos dizer assim, não temos nuvens de tempestade, dá para voar, Sem dúvida. tá? Por quê? Foi citado aí, por exemplo, a questão da Toyota. Tem outras grandes empresas aqui em Sem Sorocaba. dúvida. Empresas, produto. Estados Unidos. Perdeu aí vamos dizer assim, a exportação de commodities, mas os Estados Unidos é o que é para a indústria. Uhum. A China é o que é pela indústria. Dentro da pequena empresa, do empreendedor, do microempreendedor, né? O que eu vejo, aí você vai colocar com muito mais propriedade, é que existe muito empreendedor trabalhando assim na parte do comércio, e que investe, vamos dizer assim, não, agora eu vou montar um salão de beleza, né? Assim, as pessoas falam assim, vou montar um salão de beleza como se fosse fácil. Não é não, o cara tem que ter talento para trabalhar lá. Sim, sim. E as pessoas pensam que é assim, não vou cortar cabelo, não. O cara que mexe com isso, ele tem que conhecer a parte até de química que vai mexer no cabelo das pessoas. Sem dúvida. É isso. E daí a pessoa vai ver que não dá certo, tá. Mas eles vão muito na área de serviço e eu vejo muito pouco na área de indústria. Por exemplo, quando se fala de Toyota, ela tem toda empresa, grande empresa, não só na área de automobilismo, até mais a outras, tem aquelas as sistemistas, né, que Uhum. compram. E eu não vejo muito investimento desses empreendedores em produção. Uhum. Tem, mas não muito. E o Brasil, agora trabalhando como um todo, ele tem perdido muito espaço na economia internacional. Por quê? A indústria brasileira cada dia perde mais espaço. É um fato, é número. Sim.
O que a gente pode fazer? O que o Sebrae, como o Sebrae vê isso? Você vê isso? E o que poderia ser feito aí para essa questão? Porque quando a gente falou no empreendedor, acho que você já deve ter visto isso, né? A gente vê bastante também em nossa área. Eu quero fazer isso, né? E aí você, como um consultor do Sebrae, mas isso não dá certo. Como não dá certo? A pessoa vai lá não querendo uma consultoria, querendo uma benção, né? E você fala, mas não se sustenta, aí sai bravo ainda, esse curvo aí tá boiando no meu negócio. A gente vê isso. Até para complementar, houve um momento em que explodiu aí o número de empreendimentos no segmento de beleza, né. O que se abriu de salão de cabeleireiro, de gente para cortar o cabelo, de salão de beleza, ou isso, ou então alimentação, no caso, Coxinha. é, trailer, né, de lanche e tal. Bom, Uber não entra nisso, porque Uber não é empreendimento, mas todo mundo, converge para isso. Só para Então, o que a gente pode fazer para começar a trabalhar as pessoas, para começar a fazer, trazer. Não que a parte de serviços de comércio não seja importante, mas não adianta numa área de 10 mil metros quadrados, de 10 mil habitantes, você montar 50 salões de beleza que não vai dar, alguém vai fechar, Perfeito. tá? Não tem espaço para todo Não tem mundo. espaço para todo mundo. Então, como que o Sebrae vê isso, você vê isso, o que pode ser feito? A gente, a gente vê que para a indústria, né, a complexidade de você abrir uma indústria, ela é maior, né? Você tem que ter um capital, você precisa fazer um investimento, você precisa ter conhecimento técnico, você precisa comprar máquinas, equipamentos, então você tem uma série de barreiras de entrada. A gente ainda, né, é um povo em crescimento, né, educacional. As pessoas estão tendo oportunidade de estudar mais, de se formar como engenheiro, como tecnólogos, e isso vai fazer com que cada vez mais a gente consiga avançar em atividades empresariais diferentes das tradicionais que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, muitas vezes, para o nosso país, é muito mais interessante a criação de uma startup, de uma empresa de base tecnológica, do que uma indústria. Porque a indústria, ela é importante, sem sombra de dúvida. O Sebrae tem atuado fortemente, a gente tem trabalhado junto com o Senai, junto com o Fiesp, junto com o Ciesp, para a gente poder tornar mais competitiva a indústria brasileira. É um desafio enorme, né? A gente está prestes aí a começar a vivenciar, né, a reforma tributária, né, que começa agora efetivamente um período de 5 anos de implementação, que vai trazer ganhos para alguns setores, para outros nem tanto, mas a gente precisava dar esse passo, né? E a gente não está aqui para fazer nenhum olhar crítico em relação a isso, mas a importância das empresas se prepararem, né? Está sendo dito, né, que as indústrias terão uma competitividade maior agora, porque o imposto passa a ser cobrado, né, no consumo e não de forma escalonada, porque às vezes, né, falava-se de BI, de TRI, né, de a tributação Sim. acontecer várias vezes até que o produto chegasse ao consumidor final. Isso já traz uma mudança muito grande, né, porque vai se pagar o imposto aonde se consome. Então, aonde estão as grandes populações, né, você vai ter maior consumo. Então, há hoje uma iniciativa do Sebrae junto com Fiesp e Senai, que a gente chama de Jornada da Transformação Digital, que eu comentei há pouco, em que a gente vai para dentro da indústria, trabalhar toda a questão do chão de fábrica, né? Discutir desde a questão do layout, da questão das energias renováveis, né? Porque as empresas precisam ser mais eficientes, né? Então você consegue trazer ganho de produtividade, você consegue trazer redução de custo e você vai para a digitalização. O que é a digitalização? Você traz a indústria para o digital, aonde você aproxima ela do mercado, aonde você consegue ter todos os indicadores da operação fabril, da operação do negócio, num celular, por exemplo. Isso vai te facilitar a tomada de decisão, saber o que está acontecendo em tempo real sobre o seu negócio. Isso te dá uma competitividade maior, tempo de reação para tomada de decisões estratégicas, no momento que a gente vê aí, né, um cenário internacional muito complexo, tá? Porém, mudanças acontecendo no mercado internacional, oportunidades também
para setores e segmentos que a gente é competitivo, a gente poder exportar, né, também, né, e a gente falou aqui também do agro, quanto que a gente vem avançando e quanto que a gente tem potencial para isso. E aí, a gente é o maior exportador do mundo de laranja, por exemplo. Nós poderíamos ser o maior exportador do mundo de suco, né, com valor agregado, né, muito grande. Quem é que compra a laranja brasileira? O americano. Quem é que mais exporta suco de laranja para o mundo? Com logomarca na garrafa, os Estados Unidos. Então, e a laranja brasileira. E a laranja brasileira. Então, assim, isso, né, está no radar, está, né, é de conhecimento, né, de todas as lideranças, e vem sendo criado políticas públicas e incentivos para que isso, né, no médio ou no longo prazo, isso seja revertido. E aí, quando você tem, né, porque a gente não tem como ter um comércio forte, uma prestação de serviço forte, se eu não tiver uma indústria forte. Então, eu preciso dessa estratificação, eu preciso desses setores pujantes para que você gere oportunidade para todos. Porque senão você tem essas anomalias, né, que muitas vezes ela surge com uma intenção muito positiva, mas que ela não para de pé. Então, não adianta eu pensar num município pequeno da nossa região, que tenha 6 mil habitantes, não dá para eu fazer um curso para que 150 pessoas se tornem cabeleireira, manicure, pedicure, porque não tem mercado para todo mundo, né? Então, você precisa ter esse olhar, né, do mercado e pensar em estratégias e em políticas públicas inteligentes, que venham atender aquelas características. Então, quando a gente fala de escolher estrategicamente 3 eixos para o desenvolvimento econômico da região e juntar lideranças para trabalhar o desenvolvimento desses 3 eixos, você passa a ter grandes oportunidades aí. Então, veja só, dentro do turismo você vai ter muito comércio e serviço, dentro da indústria, né, você trabalhando aumento da competitividade, você tem hoje o desafio da mão de obra, né, desqualificada, então um desafio enorme de qualificar essa mão de obra para a indústria poder continuar avançando, para você criar um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico. Não são palavras minhas, são palavras do secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, o Jorge Lima. Ele diz que a região metropolitana de Sorocaba, nos próximos 2 anos, deve passar o PIB da região de São José dos Campos. Isso graças a esse momento mágico que a gente está passando de investimentos na região, da abertura de novas indústrias, de novos comércios, de novos serviços, desses empreendimentos que vêm sendo, né, criados e desenvolvidos na nossa região. E isso muito favorecido por esse ambiente de políticas públicas estarem, né, sendo trabalhados. Então, hoje, no estado de São Paulo, a média de tempo para você abrir uma micro e pequena empresa, ela está em 22 horas e quase 23 horas, e diminuindo ano a ano, porque vem sendo feito melhorias, né, estruturais no poder público para que se facilite a vida do empreendedor. E isso vem facilitando, né, o ambiente de negócios e favorecendo a geração de riquezas. Até porque a maior parte dos empregos hoje são gerados nas micro e pequenas empresas. A distribuição de renda, de fato, acontece na micro e pequena empresa, quando você se debruça e vai estudar, né, os dados econômicos, né, do nosso país. Então, é um momento, né, do empreendedor se preparar, buscar conhecimento, se capacitar, e esse é o principal papel do Sebrae. Estar ao lado do empreendedor, não só, Luiz, orientando ele se o negócio dele para em pé ou não, mas muito mais do que isso, capacitando ele, trazendo ferramentas, possibilitando acesso à inovação e tecnologia, levando ele para acessar novos mercados, fazendo com que ele vá trocar experiências com outros empreendedores, porque isso ajuda muito na formação dele, para que ele esteja mais preparado para lidar com os desafios do dia a dia. E tudo isso tem ajudado, né, a melhorar os índices de mortalidade das empresas, mas a gente ainda tem desafios gigantescos ainda pela frente. Então, só uma colocação, eu vou falar do 5S, tá? O pessoal tem até o imposto do 5S, né?
O pessoal, para mim, eu tenho os 5 S's, para quem não sabe, Sebrae, SESI, SESC, Senai, Senat também. SESC, Senat. Hoje são 8 S's. 8, aumentou, mas são bons. Sem dúvida. Eu vejo e falo assim, não porque você está aqui, mas eu vejo a administração do SESC, a administração do SESI, o trabalho do Senai, do Sebrae, de excelência. E, vamos dizer assim, são entidades assim, vivem, né, de repasse, vamos dizer assim, de impostos, mas dão resultado. Não vejo isso no governo. Administração direta. Hoje, por exemplo, você está colocando vários pontos, né, vários estudos. Hoje em dia o pessoal está brigando lá No Congresso? no Congresso lá, que quem vai, se vai ser terrorista, se vai ser a facção, e cada um fala mais besteira que o outro. E o Brasil precisando resolver problemas. Está precisando do Sebrae de gestão pública, é isso que quer dizer? Exato. Como que a gente pode? É uma dúvida que eu tenho. O que que você pode? A gente pode começar a fazer o seguinte: vamos começar a pegar essas experiências, porque enquanto a gente não trabalhar de forma profissional, tentando fazer alguma coisa útil, o Brasil não vai para frente. E não adianta, se nós não temos administração pública competente, o país não anda. Por isso que o país, né, mesmo com alguns trabalhos aí que a gente chama de ilhas de excelência, tem um Sebrae aqui que é uma ilha de excelência, tem o SESC aqui, tem algumas universidades que são, mas são ilhas de excelência. Enquanto a gente não fazer essa ilha virar um continente de excelência, tá? Os outros países vão passar a gente como já estão passando. O Brasil era 6, 7, 8, 9, 10ª economia, amanhã vira 11ª, 12ª. Isso é um fato, está acontecendo. Como que a gente faz, na sua opinião? Até como um viés crítico, assim, puxa vida, a gente faz tanta coisa aqui, o que a gente poderia fazer para ajudar e transformar, melhorar esse marketing, sei lá, mostrar mais esse trabalho e que o governo começasse a ver o que nós fazemos como um todo, como eu falei do Zé, que o pessoal reclama que paga, mas é um dos poucos impostos bem aplicados, tá? Para melhorar esse país como um todo. Eu acho que a gente só transforma um país, né, por meio da educação. Por meio da construção de políticas públicas, né, que facilitem a vida do brasileiro, de maneira geral. Porque se você facilita a vida do brasileiro, você está facilitando a vida do empreendedor, de todos. Tá? O pequeno negócio é um gerador de riqueza, é indiscutível. Né, os dados, as pesquisas, né, comprovam tudo isso. Só dar um adendo, mesmo porque as grandes empresas, elas se automatizam e diminui a quantidade de empregos. Você Sim. tem que outro viés aqui fora, senão você fica sem emprego. Exato. Faz parte da regra do jogo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente tem percebido, né, pelo Sebrae, eu estou já há 27 anos, né, atuando pelo Sebrae, né, trabalhei na região de Itapeva, Sorocaba, São Paulo, em 2016 voltei para cá. O nosso trabalho, ele sempre foi muito forte junto ao empreendedor, a gestão empresarial. E a gente percebeu a importância de trabalhar também a parte das políticas públicas, isso já há muito tempo. Tá? E a gente vem criando, né, programas, estudos, pesquisas, e a gente vem colocando isso à disposição, né, dos governos, em qualquer âmbito. Tá? E cada vez mais a gente tem alcançado essa abertura, a gente tem conseguido sentar na mesa para discutir essas políticas públicas. Então, eu consigo ver claramente esse avanço, né, aqui na nossa região, no estado de São Paulo todo, porque o tema empreendedorismo hoje, que até então era muito desconhecido, hoje é uma prioridade de todos. E aí o Sebrae ampliou muito o leque de atuação dele. Não só junto ao empreendedor na gestão do dia a dia, mas também na construção de políticas públicas. E aí eu falo isso porque hoje a gente está trabalhando fortemente o Cidade Empreendedora. O que é o Cidade Empreendedora?
Ele é um programa do Sebrae de políticas públicas voltadas para as prefeituras municipais, onde eu tenho 10 eixos de atuação, aonde a gente entra dentro do poder público e ajuda a melhorar, desde a questão de leis municipais, desde a questão de processos, procedimentos, simplificação, automatização, para que o empreendedorismo, para que as atividades das empresas sejam favorecidas. Então, vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente sabe que para qualquer empresa e para o poder público, sem caixa, sem recurso, você não anda. Então, nós temos feito de forma sistemática capacitação para o servidor municipal, por exemplo, elaborar projeto e capitanear recursos para poder investir em políticas públicas. A gente tem trabalhado fortemente na questão da reforma, por exemplo, do Código de Obras do município, porque tem muitos municípios que acabaram não se adequando, não se atualizando, e isso hoje vem dificultando a abertura de novos negócios. Citei do tempo de abertura de empresa. Hoje, a média estadual é de 22, 23 horas. Nós temos municípios da nossa região que já fizeram toda essa consultoria, toda essa capacitação, esse treinamento, e hoje você, em 1 hora, você sai de lá com o seu CNPJ, com todas as licenças para você operar. No eixo da educação, a gente tem um programa hoje que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, aonde o Sebrae, tudo isso que eu estou falando, Luiz e José Antônio, é investimento Sebrae sem cobrança do município. Sim. O Sebrae converte esse imposto que a média e a grande empresa paga dentro da sua folha de pagamento para o INSS, o INSS repassa para o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia aloca esses recursos para o Sistema S, para que cada S possa cumprir o seu papel e a sua missão. E aí a gente vai para dentro da rede municipal ou estadual, a gente treina os professores. Então esses professores são capacitados, são atualizados, recebem toda a metodologia de educação empreendedora. O Sebrae doa um livro, uma apostila para cada aluno, então não há custo nenhum para o governo municipal ou estadual, e você tem para cada série um método de acordo com a faixa etária, para que aquela criança, para que os nossos filhos, para que os jovens saiam, quando chegarem no 9º ano, melhores formados, com uma visão mais ampla de mundo, de sociedade, para que eles possam ter opção de carreira. Longe do Sebrae querer formar empreendedores, a gente está formando cidadãos mais preparados para serem protagonistas das suas próprias vidas. Então eu tenho no município de Capela do Alto, que eu gosto de dar um exemplo muito grande, que abraçou todas as iniciativas do Sebrae. Hoje tem aluno no 9º ano que vai sair do Fundamental 2 com os 9 anos de estudo com a disciplina de empreendedorismo trabalhada. Eu tenho certeza que esse jovem ele vai ter condições muito maiores de trabalhar o seu desenvolvimento, a sua carreira, a sua vida, porque ele traz consigo uma formação mais robusta. Então a gente tem entrado na questão da educação para formar as nossas crianças, os nossos jovens, para o futuro poderem ter mais opções. A gente vem trabalhando a parte de compras públicas. Quando a gente olha hoje as grandes licitações, e elas vão continuar acontecendo, mas hoje a lei 14.133 já não é tão nova assim, tá? Ela já está implementada nos municípios, ela deixa claramente que a micro e pequena empresa deve ter um tratamento diferenciado. E quando a prefeitura consegue comprar da micro e pequena empresa, esse dinheiro não vai para o Paraná, não vai para a nossa capital, não vai para o Nordeste, não vai... Porque, olha, você vai para o Nordeste, vai para... Dura quando vai para a China. E a gente vê esse crescimento... Não vai para lugar nenhum, né? Não, a gente vê esse crescimento, porque a gente acompanha esses números, de ano a ano, cada vez mais os governos municipais comprando
da micro e pequena empresa. Então, quando a prefeitura compra da micro e pequena empresa, que é de empreendedor como o Luiz, como José Antônio, como qualquer cidadão, né? Então você vendeu para a prefeitura, você prestou aquele serviço, você entregou o produto, a prefeitura te pagou. Aquilo te possibilita crescer. Você vai contratar mais gente, você vai pagar salário. Esse salário desse seu funcionário vai no supermercado, vai na farmácia, vai no comércio. Então você cria um círculo virtuoso, né? Estudos do Banco Mundial diz que cada R$1 que a prefeitura compra de uma empresa local, ele girando a economia, ele vira R$1,70. Né? Então a gente tem trabalhado muito forte a preparação, a capacitação, a atualização dos setores de compra das prefeituras municipais para que compre cada vez mais da micro e pequena empresa do próprio município. E aí a gente vê, inclusive, uma das novas modalidades de compras públicas, que é a modalidade credenciamento. Nós aplicamos agora recentemente no município de Alambari e Sarapuí, mas eu queria dar o destaque aqui para o município de Alambari, onde em pouco mais de 60 dias a prefeitura comprou de mês. Reparo de manutenção de carro da frota, troca de vidro, troca de torneira, de fechadura. Ela investiu R$250 mil em pouco mais de 60 dias só em microempreendedores da cidade e dos municípios do entorno. Então imagina só, um MEI que tem limite de faturamento de 81 mil no ano, né, somando todos os prestadores de serviço, lá deu uma média de faturamento de R$4.500 para cada MEI daquele município, que pode faturar até 81 mil no ano. Veja só, era um dinheiro que muitas vezes estaria indo para uma licitação de uma empresa grande, de um município mais distante, e esse dinheiro estaria indo embora. Então, são exemplos, né, de trabalhos que o Sebrae vem fazendo junto ao poder público para poder melhorar o ambiente de negócios. E a gente consegue mensurar estatisticamente, né, os números do município e ver que isso vem acontecendo de forma sistemática em quase todos os municípios do estado de São Paulo, né, onde o Sebrae tem uma atuação muito forte, e isso vem facilitando o ambiente de negócio, vem dando mais segurança. E aí a gente consegue ver uma transformação muito clara daquele modelo de abertura de empresa por necessidade para um modelo de abertura de empresa por oportunidade. É onde o empreendedor, Luiz, ele começa muito mais consciente, né? E aí ele tem muito mais chance de ter sucesso se ele buscar capacitação, treinamento. Ali ele está no crescimento, não na sobrevivência. Exatamente. Agora, Exatamente. Com tanta coisa oferecendo, né? Na verdade, o Sebrae, você acabou de falar que o Sebrae praticamente dá um programa de governo para o gestor, né? São 10 eixos. Não, sim, são 10, mas com tudo isso, a contrapartida é recíproca, ou seja, os desafios do setor do pequeno negócio tem o apoio que precisa, ou ainda é difícil, ainda é difícil trabalhar. Estagiário. Chegou uma água pro rapaz que ficou salgando, por favor. Duas aqui, por favor, Gabriel. Você é o Gabriel, nosso estagiário. Chegou atrasada, vai ter desconto de salário. Ali, Gabriel. Aqui a gente tem que descontrair o pessoal da idade. Senão não dá para falar de coisa social. Então, mas está compatível? Está no pé de igualdade? Tá. Assim, a gente vem avançando significativamente. A gente vem trabalhando aí. Muito obrigado, Gabriel. A gente vem trabalhando, né, percebendo as oportunidades, né, que o mercado vem trazendo, que a tecnologia, né, e vem tentando trazer esse conhecimento para os empreendedores, né. E eu diria para você que, com muita tranquilidade, a oferta hoje, né, ela está muito grande, né, de apoio. Então, há pouco tempo atrás, você tinha poucas salas dos empreendedores à disposição para ajudar os empresários. Você vê as prefeituras criando secretarias, né, para poder atender setores, segmentos minoritários. Isso vem facilitando a você dar uma igualdade de oportunidade para mais pessoas. O que eu tenho sentido é que as pessoas procuram ainda pouco a capacitação e o treinamento.
E isso acaba deixando elas mais frágeis, né? Porque ela vai tentando, né? E muitas vezes da mesma forma. E quando você faz da mesma forma todas as vezes, o resultado é sempre o mesmo. Então, às vezes as pessoas esquecem da importância de buscar capacitação e treinamento. Eu brinco, inclusive, com a minha equipe, né, do Sebrae, que tem hora que a gente tira, Luiz, né, a camiseta polo com o logo do Sebrae e veste a batina, né, para dar extrema-unção. Né? É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas por quê? O cara vai buscar ajuda, No fim Zé Antônio, quando a água já bateu na testa. Né? Já está afogado. Antes, mas tudo bem. Né? Se ele tivesse buscado lá no início, né, ele teria construído uma história diferente. Ele teria tido uma jornada diferente. E muitas vezes ele fala, caramba, eu trabalhei 30 anos nesse mercado e agora eu vou montar o meu negócio. Né? Nesses 30 anos, o quanto que o mercado mudou? O quanto que a tecnologia transformou, né, a operação daquele negócio, a forma, né, de trabalho, e ele acha que muitas vezes aquela experiência é suficiente e na maioria das vezes não é, né, porque hoje você precisa, se você for um microempreendedor individual, você precisa trabalhar as redes sociais, você precisa trazer a inteligência artificial para o seu negócio. Então tem muito meio hoje que fala, não, IA, isso não é para mim. Né, isso não faz sentido nenhum para o meu negócio. E que é um erro que muitas vezes vai ser crucial para ele não ter competitividade, para ele não ampliar mercado, para ele não ter resultado, porque as pessoas ainda não estão abertas o quanto deveriam para buscar capacitação e treinamento. Você falou do microempreendedor, do pequeno. Eu vi grandes empresas fecharem para isso. Grandes empresas. Sim, sem sombra de dúvida. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, sempre foi assim, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa eu aproveitar para dar o serviço. Quem tiver disposto a empreender, como é que deve fazer? Procura o Sebrae onde, como, quando, que horas, o que é preciso, quem que pode procurar o Sebrae? Vamos lá. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode procurar o Sebrae. O Sebrae está disponível de todas as formas, né? Eu brinco às vezes, né? Sinal de fumaça, de qualquer forma, mas assim, eu vou deixar muito explícito aqui. Hoje, se você, Zé Antônio, que acordou, teve uma ideia de madrugada, acordou 3 horas da manhã, você tem o 0800 570 0800, que é o telefone gratuito do Sebrae que funciona 7 dias na semana, 24 horas. Então, o empreendedor que tem insônia, quer falar sobre o seu negócio, liga gratuitamente para o Sebrae e vai ter alguém lá para poder dar atendimento ou orientação para ele. Né? No estado de São Paulo, especificamente, a gente está com presença física são mais de 720 unidades hoje, mas está faltando 10, 15 municípios para a gente estar presente em 100% dos 645 municípios do estado de São Paulo. www.sebrae.com.br é o site do Sebrae, lá você vai encontrar uma infinidade de soluções. Por lá você acessa o nosso WhatsApp, a gente tem curso para o empreendedor pelo WhatsApp, a gente tem curso digital EAD, temos cursos assíncrono, que são cursos gravados, temos cursos ao vivo à disposição, basta ele se inscrever na data, ele participar. Especificamente na nossa região metropolitana aqui, os 27 municípios estão cobertos, eu atendo mais Angatuba e Guareí, Jumirim, que não é da minha base, que é da região metropolitana, tem Sebrae aqui lá também. Em Sorocaba, para a gente dar um panorama, além do escritório do Sebrae, a qual eu convido vocês e convido toda a população de Sorocaba e região, se não quiser ser atendido no seu município, pode vir para cá, o café é por minha conta, para ter um atendimento, para ter uma orientação, e aí eu peço para que todos anotem, né, esse telefone aqui, que é o 15 3229 0270, 15 3229 0270, opção 4, vai falar com a Bruna e com o Guilherme e vai agendar o seu horário e vai ser recebido aqui
com todo carinho por nós aqui do Sebrae, aqui de Sorocaba, que vamos dar o melhor atendimento para você poder desenvolver o seu negócio. A gente tem em Sorocaba, além do escritório, a gente tem mais 14 endereços onde a gente atende o empreendedor. O Sebrae está em todas as casas do cidadão da cidade de Sorocaba, são 8 espalhadas, né? Então o empreendedor muitas vezes que está distante do Sebrae, por exemplo, estou no Éden, eu preciso vir até a Avenida São Paulo, não é tão longe, mas tem um Sebrae lá na casa do cidadão preparado para poder atender ele. O Sebrae está presente no Shopping Sorocaba, em parceria com a Associação Comercial, está presente na Associação Comercial, na Rua da Penha, a gente está presente dentro da Universidade de Sorocaba, dentro da Facens, dentro do Parque Tecnológico. Em Itu, eu tenho 2 unidades de atendimento, em São Roque eu tenho 2, em Itapetininga eu tenho 2. Tem unidades específicas que atendem, por exemplo, a mulher. Temos um Sebrae aqui dentro da Secretaria da Mulher aqui em Sorocaba, temos uma Secretaria da Mulher em Itapetininga, a gente tem uma unidade específica para atender a mulher empreendedora, onde a gente trabalha especialmente com cursos e iniciativas específicas para o empreendedorismo feminino, porque a mulher empreende de forma diferente do homem. Existem diferenças. Se eu falar de gestão empresarial, a gestão empresarial é a mesma, mas a mulher tem as características que são especiais, que são delas, e que o Sebrae tem essa sensibilidade e traz esse tratamento especial para a preparação da mulher, para que ela possa empreender, trabalhando o fortalecimento dela. Então, enfim, o Sebrae está à disposição, não tem desculpa para o empreendedor, morrer na praia sozinho. Se ele quiser caminhar sozinho, ele vai caminhar, mas se ele precisar de apoio, se ele precisar de ajuda, de capacitação, de consultoria, de treinamento, de acesso ao mercado, o Sebrae tem uma infinidade. São mais de 2.000 soluções que a gente tem no portfólio à disposição do empreendedor. E aí eu quero dar o destaque para o Empretec. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um treinamento desenvolvido pela ONU que trabalha os 10 comportamentos de sucesso do empreendedor. Esse ano aqui a gente vai finalizar agora em novembro e dezembro a 18ª e a 19ª turma, que é um recorde de todos os tempos, 19 turmas do Empretec na região metropolitana de Sorocaba, e sendo 17 delas 100% subsidiadas, de graça, Existem algumas soluções do Sebrae que tem uma contrapartida. Mas o Empretec a gente tem conseguido, por meio de parcerias com a iniciativa privada, com o poder público, levar também essa possibilidade de forma gratuita para o empreendedor. A gente vê um trabalho, preciso citar aqui, um trabalho fortíssimo da Associação Comercial de Sorocaba, na gestão da diretoria atual aí, que foi reeleita mais recentemente, vem fazendo um trabalho excepcional, um movimento empresarial, o Dr. Newton, toda a diretoria, o Igor, uma diretoria jovem, fazendo uma diferença muito grande, e aí a gente vê vários outros movimentos de entidades, instituições, inclusive privadas, de empreendedores que estão transbordando e fazendo com que esse conhecimento chegue aos empreendedores. Os movimentos de empreendedorismo feminino, há pouco eu vou sair daqui, eu tenho uma reunião com várias lideranças de grupos de mulheres empreendedoras, onde a gente está preparando todo um trabalho também bastante importante para as mulheres. Hoje, para vocês terem uma ideia, 52% da população brasileira são de mulheres, E hoje está praticamente empatado, Metade das nossas micro e pequenas empresas hoje já são lideradas por mulheres, E isso é um grande avanço, porque a mulher vem dando a sua contribuição, não só no poder público, mas frente à geração de riqueza por meio das micro e pequenas empresas. Uma coisa importante, você citou vários municípios, você citou aí também um contato aí com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Não tem cor partidária, Independente. Nenhum. O Sebrae é muito importante. Ele trabalha política pública, Política pública é aquela que não é a partidária, Então, não importa se é a direita, se é a esquerda. Se é aliás, a gente palmeirense. Exatamente. A gente está lá trazendo todas as soluções do Sebrae de uma forma que aquilo seja
acessível, né, a toda a população, né? Então, a gente tem trabalhado muito forte, a gente vê isso, né, acontecendo. Trazendo um outro dado para vocês, política pública, né? Falar de política pública me deixa muito empolgado, porque isso vem numa crescente. A gente teve no último ano agora, 3 cadeias produtivas, né, sendo trabalhadas na nossa região aqui. Uma delas é a cadeia produtiva do metal mecânico de Sorocaba, a cadeia produtiva das indústrias de cervejarias artesanais aqui de Que Sorocaba, é forte também. que é forte também, vem se desenvolvendo, e a cadeia produtiva do turismo de São Roque, que também tem lá um turismo muito forte em torno do vinho, né? Isso eu estou falando de 2024, que permeou os trabalhos para 2025. Agora, em 2025, o governo abriu um novo edital para as cadeias produtivas de 2026. A gente saltou de 3 para 12 cadeias produtivas locais. O que significa isso? Essas cadeias produtivas locais estão recebendo todo o apoio para o seu desenvolvimento, na gestão, na organização, na solução das dores que elas têm para poderem crescer e estão recebendo recursos para isso, né? Isso é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo. E aí as lideranças locais, como o Sebrae, como o Senai, como o CS Senat, com todas, o Senac, né, têm abraçado essas cadeias produtivas e trabalhado para fortalecer essas micro e pequenas empresas. E eu posso dizer aqui, longe de querer ser mãe de Iná, de querer fazer previsão, né, mas a gente deve saltar em 2026 para cerca de 18, 20 cadeias produtivas sendo trabalhadas de forma organizada. Isso é muito importante, porque aí você começa a ver a sociedade civil também se organizando por meio de associações, de cooperativas, de organismos vivos, né, agências de desenvolvimento, que têm um trabalho muito forte de política pública, mas muito distante do trabalho partidário, né, que precisa acontecer também, mas não é, né, a vertente desse trabalho quando a gente fala de melhorar o ambiente. Como é que eu posso dizer? Não é a principal diretriz quando você fala da criação, né, de instrumentos que vão trabalhar o desenvolvimento socioeconômico, né, em sinergia, mas em paralelo, né, às questões mais políticas partidárias. Você vai fazer a pergunta lá? Você colocou muita coisa assim, eu sempre coloco, até só para finalizar, que a gente, nessa questão aí da ciência, né? O que vocês estão buscando na questão da produção, sair do achismo ideológico para uma ciência produtiva. Perfeito. É isso, tá? O Zé Antônio sempre me põe nessa saia justa que eu tenho que fazer essas perguntas. Mas eu tenho uma outra pergunta também, viu? Infelizmente, hoje nós estamos com 2 situações, Antônio. Que bom. Duas situações. Acho, no mais que seja. Eu vou fazer 2 perguntas, Ok. tá? Pra você ver que a gente não tem de um lado só. Você acha que a Terra é plana? Uhum. E a segunda pergunta, você acha também que do lado de lá você vai dar pedrada em bandido com fuzil? Não. Não dá. Como eu falei, agora colocando dos 2 lados. Gente, pessoal, a Terra não é plana. De outro lado também, você não mata bandido com fuzil. Nós temos que ter o bom senso, trabalhar de forma científica e principalmente, que a gente está colocando que é muito importante, a área de produção, a área de política pública de emprego, porque independente que se você é corintiano, palmeirense, direita, esquerda, você precisa comer, cuidar dos teus filhos e viver, Sem dúvida. tá? Então tem algumas coisas que não tem cor partidária. Temos que Exato. trabalhar todos juntos. É isso. Se a gente não der as mãos, a gente não Morre melhora. todo mundo. A gente não melhora como pessoa, a gente não melhora como cidade e a gente não melhora como país, né? Então a gente precisa, né? Quando a gente fala, né, com certeza, né, o mundo não é plano, né? O mundo é redondo. E quando a gente fala, né, saindo da brincadeira, mas trazendo para a questão séria, o ano passado, esse ano eu ainda não tenho o número, mas o ano passado, um trabalho do Sebrae, junto com os presídios da nossa região, parceria com o governo do estado de São Paulo, a gente capacitou, né, mais de 4.000 pessoas que estavam no final
de pagar, né, a Compromisso sua de pena. dívida penal. Por quê? Porque a gente precisa dar oportunidade para todos. Porque ele Ah. precisa sair e produzir, senão ele volta. Exatamente. Então, por isso que eu falo que... Existem algumas verdades que são matemáticas. Exatamente. E o Sebrae tem feito esse trabalho, né, é grandioso, de pegar na mão do empreendedor para capacitá-lo, para ajudá-lo, mas também de ajudar os nossos municípios, né, os nossos governos a criarem políticas públicas que melhorem o ambiente de negócio. Porque quando eu tenho empresas, né, crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego, eu faço distribuição de renda, eu crio uma sociedade mais justa, mais equilibrada, e eu vejo que a gente vem avançando. Quando a gente olha para trás, tem muita coisa ainda para resolver. Temos muitos problemas. Mas, quando a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, né, a gente vê que o mundo vem avançando, né, que a qualidade de vida aumentou muito, que as pessoas estão vivendo mais, porque mesmo com todos os problemas, quando a gente fala de sociedade, a gente vem se desenvolvendo, né? Então, o meu olhar é um olhar muito mais de esperança do que de preocupação, né? Que a gente está caminhando para frente e não andando para trás. Bom, vamos para a pergunta do milhão, então, né? Do milhão é sua. Do milhão é minha, vamos falar. Bom, você é visto A aqui. da Terra plana é minha, agora eu tô colocando também a da... Fica comigo, fica comigo. Bom, o Sebrae é sabido que trabalha com perspectiva futura, né? O que é possível fazer para que a gente consiga, falar em nível Brasil, construir um Brasil minimamente mais justo, mais igualitário, mais empreendedor? Não para hoje, não para amanhã, mas para daqui a longo prazo. Quais são os passos que nós podemos dar para ter um país num ambiente assim? Que daqui a 30 anos nós sejamos um país desenvolvido. Ah, É isso. sim. Assim, é uma resposta complexa para dar para vocês com riqueza de detalhes, mas assim, eu diria que a fórmula, né, é investir na micro e pequena empresa, é cuidar das nossas pequenas empresas. Por quê? Quando a gente cuida desses pequenos negócios, você fixa o homem, né, de forma digna, né, de forma positiva na sua localidade. Você evita que as pessoas saiam dos seus municípios e vão para os grandes centros. Porque hoje a gente vê os grandes centros, né, com grandes problemas de violência, né, de drogas, né, pelo fato de você ter excesso de pessoas, né, dividindo pequenas regiões, pequenas áreas, né? E o Brasil é enorme, o Brasil é continental. Então a gente tem terra para todo mundo. A gente precisa criar oportunidade nos 4 cantos do país. E para isso a gente precisa criar políticas públicas que fixem o homem aonde ele está, dando oportunidade. Agora há pouco a gente discutia, né, numa inauguração aqui em Sorocaba, da importância de Sorocaba trabalhar em conjunto com todos os municípios da região metropolitana aqui. Porque a gente já tem, né, situações de trânsito, a gente já tem situações muito particulares da nossa cidade, que se a gente trabalhar o desenvolvimento de forma equilibrada, a gente vai fazer com que as pessoas, né, se desenvolvam no seu município. A importância de a gente trabalhar a agricultura, que é uma grande oportunidade. Então, se a gente quer dar oportunidade para todos, né, plantar e colher, é uma estratégia bastante positiva, né? Mas a gente precisa capacitar, a gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa facilitar, a gente precisa dar acesso a crédito. Então, quando a gente vê, né, a economia, por exemplo, da Europa, ela está toda alicerçada na micro e pequena empresa, ela está alicerçada no turismo, né, que são opções que as lideranças da região metropolitana estão tomando nesse momento de fortalecer a indústria, de fortalecer o turismo, de fortalecer o agronegócio. Então a gente vê que se o Brasil se atentar, né, se fala que o Brasil vai alimentar o mundo, né, isso já vem acontecendo, né, mas a gente precisa alimentar de uma forma ainda mais inteligente, né, agregando mais valor. Então eu acredito que a gente está construindo políticas públicas e oportunidade para todos. Mas a chave de tudo isso é a educação. A gente precisa avançar muito ainda na educação. Porque é a educação que vai dar oportunidade para que todos possam escolher o melhor caminho para si. Muito bem.
com essa exposição enriquecedora, né, com tanto aprendizado que a gente teve hoje o prazer de receber, a gente encerra essa edição aqui do podcast Bom Senso Brasil, registrando alguns poucos pontos do muito que a gente ouviu aqui do Alexandre Martins. Empreender não é fácil, mas vale a pena. Insista, acredite em você, procure o Sebrae, receba orientação. A gente ficou feliz de saber que o Sebrae tem um braço que atende a administração pública, que capacita gestor, que tem um programa com 10 eixos, que pode melhorar em muito a qualidade de representatividade e em benefício da própria população. Aliás, fica aqui como sugestão, já vou até pedir para o Luiz que um dos nossos próximos convidados seja o prefeito de Capela do Alto, para ele falar para a gente qual que é o segredo lá de Capela, para que sirva de referência. Luiz, Alexandre, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, muito obrigado por ter nos atendido. A gente não se conhecia, apesar de tanto tempo de você de Sebrae e a gente lá no jornal. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado, o espaço está aberto. José Antônio, agradeço, uma honra estar aqui com você, com o Luiz, né? E coloco o Sebrae à disposição de vocês aí, né? Um convite para vocês tomarem um café lá comigo, conhecer as nossas instalações aqui. Foi uma honra poder falar de um trabalho que eu gosto muito de fazer e um trabalho que tem atingido muitas pessoas aqui da nossa região e no país como um todo. Muito bem, até a próxima edição.